com uma mulher quando perde 2 filhos e o marido naquela época? Ela não tinha mais base de sustentação financeira. Ou ela iria se prostituir ou ela iria mendigar. Não havia opção para Noemi. Nós não estamos falando de uma cultura atual. Nós não estamos falando de uma cultura onde as mulheres têm oportunidades de emprego, onde as mulheres têm privilégios. Nós estamos falando da sua cultura. Nós estamos falando de uma cultura de 5.000 anos atrás. Lembre-se disso. Nós estamos falando de uma mulher em uma cultura há 5.000 anos atrás. Ok? Então aquela mulher se vê em aperto e dificuldade. E quando ela decide tomar uma decisão. Qual a decisão dela? Eu vou retornar para a minha terra. A minha terra era um lugar que estava difícil naquela época, mas eu ouvi dizer que a minha terra agora está sendo abençoada por Deus. Porque quando Deus levantava um juiz, o juiz lutava, guerreava por Israel e havia períodos de prosperidade, períodos de bonança, quando o povo descia na presença de Deus, honestamente, de forma livre, abençoadora. O povo orava ao Senhor e Deus abençoava a terra. Você fica, mas é o político fulano, é o presidente, é o vice-presidente, é o exército, é a marinha, sei lá o que for. Não é. É porque o povo está orando a Deus. É porque o povo está se preocupando com Deus. É porque a igreja decidiu buscar a Deus. É por isso que as coisas abençoam. Deus abençoa a terra, Deus abençoa as pessoas, Deus abençoa a sua família. Foi porque você mudou de emprego, não foi porque você recebeu um salário melhor. Não, Deus decidiu te abençoar. Esse que é o ponto. Quando Deus decide te abençoar, tudo avança e dá certo. É no momento em que Noemi percebe, lembra que em Belém, Judá, voltou a ter prosperidade. O que é que ela pensa? Vou voltar. Vou voltar para minha casa, vou voltar para minha família. Mas Francisco, ela perdeu o marido e os 2 filhos. Mas a terra dela, a fazenda dela e as coisas dela ainda estavam lá. Por que, Francisco? Porque existe uma lei dos estatutos de Israel, da época pelo menos, em que as tribos não poderiam vender os seus territórios, a não ser que seja para pessoas da própria tribo. Entendeu? Se você é da tribo de Judá, você não pode vender o terreno que você recebeu de Josué. Sua família tem que passar esse terreno de herança até a última geração. Por isso a terra é tão sagrada para os israelitas. Porque eles precisam manter a terra para os seus descendentes. Então fica aqui a dica. O fato é que ela voltou porque ela tinha esperança de, além de encontrar prosperidade, a terra e as coisas dela ainda estavam no lugar. A família dela ainda estava em Judá. E o que ela faz? Ela retorna ao caminho de volta. Porque é basicamente isso que acontece. Quando você toma atitudes, não é o problema da atitude. É preciso tomar uma atitude. Mas é preciso pensar em que atitude vai tomar. Tomou uma atitude impensada, foi morar em Moab, passou 10 anos, perdeu tudo, voltou envergonhada. Voltou com a alma angustiada. Voltou com perdas, voltou com problemas, voltou com dificuldades. E é o momento em que ela retorna com a sua nora, que não a abandonou no meio do caminho, porque Deus ainda mantém pessoas para te ajudar na caminhada. Na vinda de Moab para ajudar, Deus permitiu que, aleluia, que Ruth permanecesse do lado dela. E quando ela disse, não, minha filha, não fique comigo, eu sou uma mulher atribulada, eu não tenho mais nada para dar, eu não posso te dar filhos para você ter outros netos para mim. Como que vai fazer? Aí a Ruth responde, diz, olha, não lute para que eu me afaste de você. Não tem conversa, eu já decidi, eu vou com você e nós vamos. Não instes para que eu me afaste de ti. E não lute, não se insista para que eu te deixe, porque aonde você for eu irei, e aonde você dormir eu dormirei. Se você passar dificuldade eu passo contigo, se você passar por problema eu passo junto. Se você tiver, aleluia, danos financeiros, eu passo junto com você. Deus coloca pessoas assim na sua vida para te ajudar. Ai, Francisco, mas comigo nunca aconteceu. Infelizmente ainda não aconteceu. Mas no momento de maior dificuldade, Deus pode colocar pessoas na sua vida para te abençoar. Então Noemi volta junto com a sua nora, Ruth. E quando elas ultrapassam as cercanias de Belém, ali é a hora de encontrar com as pessoas do passado. E vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo, está me vendo. Às vezes, o relatório é de derrota. Não vem para cá dizer que esse evangelho triunfalista, sabe, hiper maravilhoso que você ouve no seu dia a dia é o evangelho real, porque às vezes as coisas acontecem fora do planejamento.
Ai, mas eu nunca vi uma palavra dessa. Meu Deus, que é isso que você está fazendo? Eu estou te largando, estou deixando a real para você. Às vezes a vida vai te decepcionar, a vida vai bater em você, a vida vai dar porrada em você. E você precisa estar firme, preparada, preparado. Esse evangelho triunfalista de que onde você bota a sua mão, tudo vai dar certo. Parece que você virou o guru da prosperidade. O que você faz, Deus vai te abençoar e tudo mais. Mas peraí, calma aí. E as dificuldades da vida, e os problemas momentâneos dos relacionamentos, e a minha falta de maturidade, e as minhas decisões erradas, será que eu não vou arcar com isso? Claro que eu vou arcar. Portanto, às vezes, a vida vai bater na gente, a vida vai dar porrada em nós. E nós precisamos estar preparados. Sabe por que milhares, na verdade milhares não, milhões de pessoas se afastam da igreja hoje? Porque acreditaram num evangelho mentiroso, triunfalista, que nós vamos destruir aqui. Sabe o que está acontecendo? Pesquisas indicam que no Brasil hoje, o número de desigrejados cresce mais do que o número de que aceitam Jesus. Acredite no que eu estou te falando. O número dos desigrejados estão crescendo em maior rapidez do que o número daqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Por quê, Francisco? Porque as pessoas estão se decepcionando. Se decepcionando com Deus? Não, claro que não. Deus não decepciona ninguém, Deus alerta. E Deus está me usando aqui para dar um alerta. E o alerta é: a vida é cheia de dores, a vida é cheia de dificuldades. Eu preciso te alertar quanto a isso. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que na sua igreja você vai chegar lá e a pessoa vai pegar um paninho molhado e vai passar na sua alma e vai dizer: você é poderoso, você é soberano, você é maravilhoso, você é terrível, você é cheio do Espírito Santo, Deus vai te fazer prosperar, você vai vencer, você vai se alegrar, você vai triunfar. Eu sei disso, acontece na minha igreja, eu sei. Só que o meu alerta para você é tudo isso. A vida às vezes dá porrada na gente. E Noemi não cometeu nenhum pecado na trajetória. A Bíblia não fala de pecado, a Bíblia não fala que ela se esqueceu do Senhor, a Bíblia não fala que ela se desviou de Deus. A Bíblia diz que ela com seu marido foram morar em Moabe, tá? E depois ela retornou sem os maridos e os filhos e sem dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe da sua situação, Deus sabe da sua vida, Deus sabe da sua história. Momentos difíceis são possíveis e passíveis. Nós não estamos livres da crise, nós não estamos livres da perda do emprego, nós não estamos livres das dificuldades financeiras, nós não estamos livres de tudo isso. Só que Deus protege os seus e Deus permite que nós tenhamos portas de escape. A porta de escape para Noemi era retornar para Israel e ainda trouxe consigo alguém que era consolador. Porque quando você tem um consolador, meu irmão, aleluia, você vai até onde Deus quer que você vá. Noemi retorna. E no momento em que Noemi chega em Belém, começa aquele alvoroço. Olha, será que é ela? É a Noemi? Não é possível, é ela saiu daqui a 10 anos atrás. É ela mesmo? Não, não é. Será que é? Sabe aquele alvoroço, família rica, desculpa, família abastada de Israel com fazendas. Começou a crise, saiu, mas 10 anos depois está voltando. E quando ela volta, está aqui o texto da noite. O texto da noite está aqui para nos provar que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. As pessoas começam a perguntar: você é Noemi? A palavra Noemi quer dizer alegre, feliz, sabe? Farta, abastada, vitoriosa. Mas ela vira para as moças e diz assim: não me chames mais Noemi, me chame Mara. E as moças vão perguntar: por que você quer que me chame Mara? E ela vai explicar: me chame Mara porque Deus pesou a sua mão contra mim. Aqui está o ponto. Aqui está o problema. Ela está colocando toda a responsabilidade do fracasso em Deus. Deu para entender? Deu para compreender? Não coloque a responsabilidade em Deus dos seus fracassos. Sabe por que as pessoas se desviam de Deus, do Senhor e da igreja? Porque ela acreditou numa mensagem falsa que dizia que ela iria triunfar o tempo inteiro, que ela iria ser vitoriosa a vida inteira, que a empresa dela nunca vai quebrar porque ela está na presença de Deus, que tempestades nunca vão vir se Jesus está no barco, né? Que ela não vai ter problemas nenhum. Mas essa mulher teve problemas e era fiel. Quando ela volta, ela diz: a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Foi isso que ela falou. Ela disse: não me chame
Mas Noemi, me chame Mara, porque eu sou amargurada de alma. Deus pesou a sua mão contra mim. Me fez, em vez de triunfar, ele me fez quebrar. É isso que ela está dizendo. E por que ela fala isso? Porque provavelmente, não estou dizendo que foi, mas provavelmente está irada contra Deus. O texto vai dizer que ela diz: Deus pesou, a sua mão está contra mim, por isso que eu não prosperei, por isso que eu não fui vitorioso, por isso que eu estou retornando envergonhada. Pegou a responsabilidade e colocou em Deus. Não assumiu a sua responsabilidade. Mas Francisco é Noemi. Me desculpe, irmã, querida dirigente civil de oração. Me desculpe, irmão. Eu sei que você ouviu falar muito bem de Noemi. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu estou falando que Noemi não assumiu a sua responsabilidade diante de Deus. E era para ela ter dito: olha, tomei a decisão errada, saí no momento do aperto, fui para lá, perdi o meu filho, meu marido, estou voltando envergonhada. Que Deus tenha misericórdia de mim de agora em diante, para que eu possa prosperar aqui nessa terra. Era essa a postura. Sabe o que Noemi me lembra aqui? Noemi me lembra um camarada, irmão de Moisés, quando Moisés subiu para receber as tábuas. Lá no livro do Êxodo. O povo sai do Egito, tá na terra. E Deus diz: Moisés, suba aqui, eu vou te levar 40 dias para você escrever. Eu vou escrever os mandamentos para o meu povo. Moisés fica 40 dias e 40 noites lá em cima com Deus. Na intimidade, no processo, na bênção. E Deus escreve nas tábuas. Quando Moisés desce, sabe o que é que Moisés enxerga cá embaixo? O povo rodeado de idolatria. O povo está rodeando uma estátua de salvo engano, um bezerro, um jumento, um animal. E quem fez a estátua dos animais? O irmão de Moisés, que era artífice, trabalhava, né, na arte de esculpir metais preciosos. E ele pegou todo o ouro que eles retiraram da terra do Egito. E ele, simplesmente, por pressão popular, o povo do deserto estava reclamando que Moisés estava demorando, e disseram para Arão: Arão, esse seu irmão subiu e não volta mais. Nós precisamos levantar alguém para liderar. Esse alguém é você. Agora tem um detalhe: nós precisamos de adorar um Deus. Sabe, o costume do Egito ainda estava impregnado na nação do deserto. A nação saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído da nação ainda. Sabe qual a resposta de Arão? Tá bom, vamos lá. Criou um bezerro dourado. E o bezerro dourado está lá. E Moisés desce porque Deus diz: desce agora porque o seu povo se desviou de mim. Olha o que Deus diz: é o seu povo, não é mais o meu povo. Deu para prestar atenção? O seu povo se desviou de mim. Está cometendo pecado. Desce lá agora e resolve. Moisés desce. Quando Moisés desce, Moisés vai perguntar: o que é isto que você está fazendo? E o responsável, o líder da orgia, vai dizer para Moisés, simplesmente, olha a versão de Arão diante daquela situação. Arão vai diante de Moisés, sem ter como explicar. Arão vai vir lá e dizer: de repente eles me pressionaram querendo adorar ao Deus, e eu peguei todos os objetos preciosos, joguei no fogo e saiu isso aí. Olha a resposta de Arão: eu joguei no fogo e saiu isto aí. Como assim, Arão? Como assim, meu filho? Você jogou no fogo e saiu isso aí? Diz assim: eu joguei ouro no fogo e blim, surgiu uma estátua. Do nada. Foi isso que Arão disse. Arão não assume a sua responsabilidade. Arão não assumiu que ele tinha feito a obra. Ele esculpiu o ídolo. E ele, que era o que tinha a habilidade de fazê-lo, não assumiu a sua responsabilidade. Foi o que Noemi fez aqui. E nós estamos vivendo numa geração que não assume a sua responsabilidade. Pessoas que jogam a culpa nos outros. Pessoas que dizem que foi fulano que me motivou a fazer isso. Foi Beltrano. Olha, irmãos, quem está falando aqui não é alguém perfeito não, tá? Para que alguém aí chegou a esse ponto achando que está acusando Noemi, está acusando Arão e você. Óbvio que eu tenho defeitos. Mas eu aprendi uma coisa nesses anos: assumir responsabilidades. Quando eu erro, eu assumo. Tá? Quando eu erro, eu não jogo a culpa em cima dos outros. Quando você errar, não jogue a culpa em cima dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Eu errei.
Eu assumi algo que eu não dava conta. Eu não fui bom em matemática, eu não tratei a coisa. Sabe? O plano não deu certo por causa de mim. Eu me zanguei, eu me irei, eu traí, eu falei, eu menti, eu pequei. Faz um monte de bobagem, vai pro joelho pedir graça a Deus, poder a Deus, pedir unção a Deus, pedir dons a Deus, peça misericórdia. Diga a Deus que você errou, diga a Deus que você falhou e que você quer mudar, você quer ser diferente. Assuma as suas responsabilidades, porque com Deus não se brinca. Cometi erros muito graves no passado. Pisei na jaca, errei, menti, traí, fiz bobagem. Falei mal, executei, bebi, cheirei, sabe? Magoei. Mas eu assumo a minha responsabilidade, assumo a sua. Não faça igual a Noemi, não faça igual a Arão, sabe? Assuma a sua responsabilidade, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu preciso da tua ajuda. Mas Francisco, que palavra dura é essa? Essa é a palavra da verdade. A Bíblia diz que Noemi chegou e disse: foi Deus que pesou a mão sobre mim. Mas mentira, a culpa foi dela e do marido dela. Saíram da terra, desobedeceram a Deus, deram seus filhos às mulheres moabitas. E tudo aconteceu por causa de uma decisão que ela tomou. Quando ela tem que assumir diante das pessoas, ela diz: eu não, foi Deus que jogou sobre mim. A culpa é de Deus. Deus é o culpado. Que tem de gente na igreja fazendo isso. Aí se desviam. Se desviam por quê? Porque Deus não cumpriu aquilo que ele prometeu. Mas não foi Deus que prometeu. Quem prometeu foi o profetinha. Quem prometeu foi o pastorzinho. Quem prometeu foi o que tem profecia, que hoje em dia parece, não atravessa nem. Parece que profetizou aqui, cai no chão. Pare de ser menino. Pare de ser moleque. Pare de ser moleca. Assuma a sua responsabilidade. Busque a Deus. Diga: Senhor, tenha misericórdia, a culpa é minha, foi isso que eu fiz. Eu que fiz, Senhor, eu preciso de ajuda para arrumar isso. Para de ficar achando que você vai pecar e Deus vai aprovar as suas atitudes até o fim. Mas no fim você encontra com Deus, não tem como. Portanto, pede ajuda agora, ajusta o que tem que ajustar e peça misericórdia a Deus, clame ao Senhor. Ô Senhor, erramos, pecamos. Ó Deus, temos dificuldades, Jesus, precisamos da tua ajuda, me perdoe, a culpa é minha, eu fiz assim. Essa é a postura. Não faz igual a Noemi, não faz igual a Arão. Foi Deus, está nas mãos de Deus. Óbvio, é fácil colocar nas mãos de Deus dessa forma. Mas nesta noite eu quero te chamar à responsabilidade. Eu quero te chamar a uma meditação séria na presença de Deus. Oh, aleluia. Eu sei que pouquíssimas pessoas vão chegar até esse ponto. Mas aqueles que conseguirem chegar, eles serão tremendamente abençoados. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios que Deus corrige e açoita aqueles a quem Ele ama. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, a Bíblia diz que quem é o pai que tem o seu filho errando e não o corrija? Se vocês que são pais corrijam seus filhos, muito mais Deus corrige os seus por amor, para que eles alcancem a vida eterna. E eu tenho uma responsabilidade nessa noite, uma responsabilidade com você, com o seu ministério, com a sua vida, com a sua igreja, com a sua família. Quando você começar a assumir responsabilidades, quando você largar esse evangelho oba-oba, mentiroso, fraco, água com açúcar que pregam para você, dizendo que você vai prosperar em todos os momentos. É óbvio que você vai prosperar. Se você for fiel, se você seguir os conselhos de Salomão, se você seguir as diretrizes da prosperidade, é óbvio que você vai prosperar, porque são leis espirituais sendo seguidas, óbvio. Mas não fique pensando você que você vai tomar atitudes medíocres e vai ter um resultado poderoso. Não vai. E quem está te alertando é quem te ama. Assuma suas responsabilidades diante de Deus e diante dos homens. Peça perdão, peça ajuda. Busque a Deus. Deus vai te perdoar, Deus vai te iluminar, Deus vai te dar graça, vai te levantar. E você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus.
Peça misericórdia, peça graça a Deus. Assuma suas responsabilidades como pai, como pastor, como filho, como mulher. Não queira fazer o que Deus não disse para você fazer. Ah, mas foi o profeta fulano, ore a Deus, busque na palavra de Deus. Você nunca vai desviar quando você estiver aqui. Fui abandonado, fui maltratado, fui maldito, fiz coisas que não deveria, mas eu nunca deixei de acreditar nessa palavra. Porque nessa palavra diz que ele perdoa aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza aquele que ora a ele e busca ele de coração. Essa palavra diz que ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa palavra diz que ele perdoa. João, carta do apóstolo João, capítulo 2, diz que ele é o advogado, ele é o paracleto, o advogado que julga as nossas causas. E não apenas as nossas, mas no mundo todo, se for preciso. Portanto, creia nessa palavra, pare de dar ouvido a falsas profecias, pare de dar ouvido a meninices dentro da igreja, pare de dar ouvido a essas bobagens eclesiológicas que vocês ouvem. Eu não estou dizendo que você sair da igreja, não é isso, fica lá, ajuda as pessoas, abençoe as pessoas com a leitura da palavra, com a pregação da palavra, com a profecia verdadeira, com a busca ao Senhor. Não estou pedindo para você sair da igreja, fica lá, mas fique sério com Deus. Fique firme com Deus. Não abra mão de Deus. Busque a Deus, faça a prova com Deus. E Deus vai te orientar. Sabe por quê? Eu chego na igreja, recebo um monte de direções equivocadas que não estão na palavra. Depois, quando as coisas acontecem de errado, em vez de eu assumir a responsabilidade e dizer acreditei em quem não deveria acreditar, eu desvio, eu me afasto. Saio reclamando, atirando em todo mundo, dizendo que o meu ex é o culpado, que o meu ex-pastor é o culpado, que o meu ex-obreiro é o culpado, que o missionário é culpado, que todo mundo é culpado, que até Deus é culpado. Olha o que Noemi faz. Olha o que Noemi faz. É Deus que está pesando contra mim. Coisa nenhuma. São suas atitudes, Noemi. São suas atitudes que estão se voltando contra você. Agora assuma. Assuma as suas atitudes. Não ponha a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com as suas atitudes erradas. Se você errou, volta lá, pede perdão e Deus te cura. Mas não vai dizer, foi Deus que está contra mim. Não. Você é servo de Deus. E se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados para o seu propósito. Se você ama a Deus de coração, você não coloca a culpa em Deus. Você assume a sua culpa, a responsabilidade. Senhor, eu pequei, eu errei. Eu menti, eu acessei, eu traí. Senhor, eu peguei. Assuma. E quando alguém vier falar, mas é o Francisco, é a Noemi. É a Noemi que errou, que falhou, que teve dificuldades, mas é a Noemi que assume e que vai prosperar para a glória de Deus depois de assumir as suas responsabilidades. Sabe o que é que Deus faz quando Noemi toma essa postura lá na frente? Deus levanta suprimento, Deus levanta ajuda e Deus muda o quadro dessa família. Sabe por quê? Porque apesar dos seus erros, Deus ainda continua sendo fiel. Deus não vai abrir mão da glória dele e te abençoar para o nome dele ser glorificado porque você cometeu erros. Se você cometeu erros, volte para Deus, peça desculpa, peça perdão e siga. Siga em frente. Senhor, me perdoe, de verdade, quebra o seu coração, quebranta para ele. Assume e diz, Senhor, me ajuda porque eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu tenho certeza que Deus não vai te abandonar. E eu quero fazer uma oração por você nessa hora. Por você que sabe, por você que entende e que vê. Deus está falando com você. E Deus está te pedindo. Na verdade, Deus não está pedindo, Deus está ordenando que você assuma suas responsabilidades diante dele. E que diante dele você não seja mais esse menino, essa menina levada de um lado por outro. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Uma igreja hoje, outra igreja amanhã, outra igreja 10 anos, 20 anos. E você não tem a sua mente, sua alma fincada em Deus. Não estou dizendo que não é possível sair de uma igreja para outra. Eu sei que isso é normal, isso acontece. Mas que sejam pelos motivos corretos. Que
Que seja apenas pela diversidade de comunhão e não por problemas de relacionamento, porque eu acreditei em fulano, acreditei em Beltrano e agora eu estou decepcionado. Está decepcionado porque não acreditou em quem deveria acreditar. Ai, Francisco, você está muito duro hoje. Essa segunda-feira está muito dura. Que Deus te abençoe, porque Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Deus está falando, se você chegou até aqui e você suportou ficar até aqui, é porque Deus te ama e Ele tem um plano a realizar na sua vida. Ele tem um ministério para entregar a você. Você não vai ser um pastor que vai dar trabalho para a sua congregação. Você não vai ser uma missionária que vai ser problemática para a sua igreja. Você não vai ser um obreiro relapso, difícil de lidar. Você vai ser uma bênção para aquele povo. E sabe quando você vai ser uma bênção? Quando você começar a assumir as suas responsabilidades. Ser mais humilde e dizer, me perdoe, a culpa foi minha, a culpa não foi sua, a culpa foi minha. Mesmo que a culpa tenha sido dele, assuma a sua parte. Eu poderia ter sido um pouco mais paciente. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, abençoe os teus filhos, as tuas filhas que chegaram até aqui. Ó meu Deus, nós te clamamos que o Senhor levante uma igreja poderosa, firme na tua palavra, cheia do teu Espírito Santo. Uma igreja que assume o seu papel na sociedade diante do Senhor. Que é uma bênção para todos, tanto para os amigos quanto para os inimigos. Porque a tua palavra diz, se você amar apenas a quem vos ama, que galardão tereis? Eu te peço por essas vidas. Abençoe-os, que eles assumam, Senhor, a parte deles nestes problemas, nestas dificuldades, e que eles estejam, Senhor, prontos para corrigir os seus passos, para corrigir as suas vidas, e que essa honestidade seja o alicerce para o grande recomeço desta obra, o grande recomeço na vida destas pessoas, o grande recomeço assumindo as suas responsabilidades, assumindo os seus erros e perdoando aquele que vos maldizem. Abençoe-nos, Senhor, porque somos fracos, somos falhos e precisamos continuamente estar pedindo, clamando e pedindo, orando ao Senhor. Ajude-nos, abençoe-nos, faça-nos prosperar. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a dar ouvidos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos ser mais firmes em Tua presença. Que as mentiras, os enganos, os falsos ensinamentos não venham prosperar em nossa vida, mas que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, que é a verdadeira, ela seja o guia e o baluarte para nós. Perdoe os nossos pecados, porque erramos, falhamos, temos dificuldades, Senhor, mas nós cremos no perdão que há no Teu nome. Perdoe-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaure as nossas vidas, restaure, Senhor, os nossos ministérios, restaure os nossos relacionamentos, restaure aqueles que estão, Senhor, que se levantaram, que caíram, ó Deus, que se afastaram da Tua presença. Dê-lhes oportunidades de recomeço e nós apresentamos cada um deles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.